próximo número para você anotar, é o número 18. Número 18. Ok? Como eu tinha comentado, a gente tem aquele elemento abandonado, que é o PGR, né? Gestão de riscos, que vem de outra NR e que aparece mencionado. O Rogério, que participa também do workshop, ele tem experiência nisso, ele está ligado a um trabalho que envolve a implantação de condições de segurança e na área elétrica principalmente. Ele é engenheiro de segurança do trabalho também. Então, ele é obrigado a ver essas coisas como formação. E agora ele é obrigado porque a NR10 chama atenção especificamente disso. Vamos dar uma olhada no que ele apresentou? Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui, vocês acompanham isso aqui. Já falei o primeiro número, no meio do vídeo, talvez apareçam números, né? Se aparecer números no meio do vídeo, vocês, por favor, anotem. Todos estão vendo a tela? Márcio consegue ver a tela? Sim, consigo sim. Fala, Márcio. Consigo sim. É legal, então vou liberar com som e tudo. Tá ok. Marcos, seu microfone tá no mudo, não tá saindo som. Se meu microfone estiver no mudo, vocês não escutam, é isso? Isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar para a mixagem. Olá, olá para todos. Agradeço por estarem assistindo. Não, travou. Se você liberar, trava. O intuito desse breve comentário aqui é contextualizar um pouco o novo texto da NR10 e tentar traçar um paralelo com relação às práticas de gestão de risco ocupacional que vem sendo adotado já há muito tempo por outras normas de segurança. Então vamos lá. Bom, pessoal, o novo texto, numa redação da NR10, dá para um viés voltado à metodologia de gestão de riscos. O que isso significa? A gente percebe que, de um modo geral, o governo ele tem alterado as normas regulamentadoras de forma que elas façam uma interface forte entre si. E, além disso, sigam metodologia de gestão de risco integrada. O que significa? A gente observa, isso já é antigo na indústria, nas organizações, e a metodologia de gestão de risco, seja gestão de risco organizacional, processos de controle de qualidade, riscos ambientais, riscos de SST, né, de saúde e segurança do trabalho, já vem sendo praticado pelas organizações, né, de muito tempo. Vem sendo praticado, vem sendo aprimorado. Então, o que o governo tem, né, essas comissões tripartite, ela tem feito? Em vez de reinventar a roda, tem procurado alinhar esse enfoque voltado à gestão de risco com as normas que já vem sendo praticadas no mercado, né, pelas organizações. Isso é bem interessante, porque a gente percebe aí
que percebe um alinhamento já, né, com o que vem sendo praticado aí. Observa-se também que o governo ele tem, pelo menos o governo, as comissões tripartites, eles têm procurado fazer uma separação das normas. Percebe uma tendência da NR1 ser uma norma geral, né, e as outras normas, elas serem aplicadas exatamente, especificamente às atividades e aos setores para que elas foram escritas, né. Então você percebe assim alterações, agrupamento de textos, por exemplo, essa questão da direito de recusa que tem na redação antiga da NR10, foi suprimido, mas assim, ele saiu da NR10, mas ele apareceu na NR1. Percebe que existe uma integração de textos assim, de forma que, se ele foi para a NR1 e a NR1 é uma norma que abrange todo o escopo das outras normas, então o direito de recusa também aplica a diversas as outras normas, mesmo que esses textos não estejam expressos. Percebe-se, então, um agrupamento, uma organização, dividir essa norma por atividades e setores, ah, de uma forma mais organizada, né, você poder fazer a aplicabilidade à atividade de risco. A gente tem observado, particularmente a NR1, a nova redação, ela traz um conceito que já vem sendo praticado na indústria, nas organizações, um plano de gerenciamento de risco, mas particularmente plano de gerenciamento de riscos ocupacionais, o PGRO. O PGRO, na verdade, ele é um grupo, são requisitos normativos para que se definam, desenhem processos de gestão de risco. Então, com isso, você consegue elaborar, implantar, controlar o teu processo de gestão de risco na organização. Então, o que a gente percebe? A gente tem uma harmonização das normas regulamentadoras, né? Por exemplo, a NR9, que abarca aí os riscos físicos, químicos, biológicos, compõem a elaboração que gera o documento, né? Que tem a revisão anual atualmente, né? A NR33, que trata dos acidentes em espaço confinado, a NR35, acidentes em altura, né? Voltado à atividade de trabalho em altura, NR19, a própria NR10, que trata dos riscos aí voltados às atividades e energia elétrica. A gente percebe que a NR1 ela procura trazer esse conceito de gerenciamento de risco ocupacional com o objetivo de receber todos esses riscos que são mapeados nos nomes e fazer o controle desses perigos e riscos num processo único. Bom, a gente percebe muito um alinhamento com a ISO 45001, diversos normas de gestão de risco, uma tentativa de centralizar, consolidar essa informação. Com isso você permite ter um controle melhor dos processos de SST da organização. E o que a gente vem percebido é uma harmonização, exatamente. Tenta-se aí fazer uma harmonização para fazer uma integração, para poder construir um plano, um plano de gestão de risco integrado. Isso é muito bom para o governo, para a organização, até mesmo para o trabalhador. Para o governo é bom porque facilita até as atividades de fiscalização. Para a empresa, para a organização, é interessante porque permite-se fazer uma gestão melhor do controle de riscos da organização como um todo, né? Você não fica mais restrito. O que acontece? A gente percebe os processos de gestão de risco, de saúde e segurança do trabalho, processo muito cartorário, muita geração de documentos, muita formalização, né? Às vezes perde-se aí o objetivo, o foco que
que é a melhoria da saúde e das condições no ambiente de trabalho, né? Você parte para um mero gerenciamento de documentos, né? Gera-se muito papel, gera-se muita informação que, se isso fica de forma solta, de uma forma não integrada, é difícil você medir, difícil controlar, acompanhar isso. Você tem um custo maior, né, para você gerenciar essas informações. E a harmonização dessas MRs com as normas internacionais, com as normas de gestão de risco, visa aí simplificar, né, até mesmo para a organização. E o trabalhador ganha, porque tem um ambiente mais propício de segurança, saúde, né, diminuição dos riscos. De forma geral, a sociedade acaba se beneficiando. Essa aproximação das normas regulamentadoras com a gestão de risco, ela é tão forte que, assim, existe um texto ali, um item lá da NR1, que, assim, que o processo, o programa de gerenciamento de risco, o PGR, que é um instrumento que viabiliza o GRO, ele precisa ser revisado a cada 2 ou 3 anos. E a cada 3 anos, se a empresa, a organização tiver um processo de certificação em saúde e gestão e segurança do trabalho. Ou seja, de certa forma, um incentivo que busca, faz a organização querer procurar melhorar os seus processos internos de controle de risco. Já que se ela tiver se ela for já um órgão, uma organização certificada, a revisão desse documento, desse PGR, é somente a cada 3 anos. Então, é um incentivo, né? É bem interessante. Percebe-se um alinhamento muito forte nisso. Eles não estão reinventando a roda, eles estão se aproximando do que já é praticado e são boas práticas de mercado, boas práticas de organização. Então, o que seria, contextualizando aqui, explicando o GRO, como eu falei, né? O GRO são requisitos, é uma norma parâmetro que estabelece requisitos para para a organização implantar, controlar, melhorar, acompanhar, medir todo um processo de gestão de risco ocupacional do seu ambiente. Para viabilizar esse programa, existe o PGR. O PGR é o instrumento onde vai ser gerado os documentos, onde vai ser gerado todo o processo que deve ser seguido por esses requisitos. O PGR ele é formado basicamente assim, pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. Percebe-se aí uma correlação muito forte desses itens com a própria NR10. A gente vê aqui, o jeito que a nova redação trouxe, percebe que existe uma certa hierarquização de medidas. Né? A gente tem aí o item 10.1, 10.2, que é uma parte meio introdutória, mas que está muito alinhado com o requisito 4 da ISO 45000. Fala do contexto, do escopo, o escopo é a abrangência da norma, o entendimento dos processos da organização, né? Onde se aplica esse campo normativo que está sendo estudado. Aí depois vem identificação e prevenção, que são o item 10.3, aí depois o 10.4, 10.5, 10.6, que são as medidas. Então você tem uma hierarquia, perceba, identificação e prevenção, mitigação, e depois entra nos controles dos riscos, com as medidas de segurança, muito alinhado com o requisito 6 da ISO 45000, trata do planejamento, trata da identificação dos riscos, sua priorização e compor o plano de ação. Então, perceba-se um paralelo dessas medidas de hierarquização. Depois vem a parte do requisito 5, que fala da liderança e do comprometimento, identifica quem são os atores da NR10, profissional habilitado, qualificado, capacitado, né?
a parte de treinamento, que é o requisito 7, que é suporte, recursos, define as competências de treinamento. Ó, tudo isso faz parte de um controle de risco. Então, dentro da medida hierarquizada, vem do controle de risco. E assim sucessivamente. Né? Depois a gente tem a definição das atividades exercidas, ainda isso aqui também alinhado ao requisito 6, aqui, dentro da identificação dos riscos e periodização, onde você estabelece aí os procedimentos operacionais de energização, desenergização. Então, assim, é bem interessante. Depois tem aqui ó, a parte da documentação. É o requisito 8, o controle operacional, onde você vai fazer a sua gestão de mudanças, seu controle de documentos, você precisa ter uma revisão, revisar o prontuário, elaborar os relatórios das instalações elétricas. Então, isso também está bem alinhado aí a parte do requisito 8 da ISO 45000, fala do item 10.14, que trata de toda a parte de documentação da NR10. E entrando aí na NR10, e essa interface que ela faz com o GRO, qual que é a principal interface que a NR10 traz? Bom, primeiro, nessa redação, tanto nessa redação como na redação anterior, a gente tem o prontuário, que é um conjunto de documentos que é obrigatório, onde tem as instalações com a carga maior que 105 kW. O que ocorre? Ocorre que nem toda organização possui uma carga maior que 75 quilômetros. Então ela ficava isenta de elaborar o prontuário, né, elaborar aí o conjunto de documentos, os diagramas unifilares, embora ela tivesse outras obrigações, como os treinamentos, os certificados de treinamento de NR10, ela não tinha aí isenta de fazer essa questão de ensaios de EPI, né, elaborar certos procedimentos, enfim. O que a nova redação procurou melhorar um pouco esse item sobre o aspecto de segurança? No prontuário tinha lá um documento que era o relatório do prontuário. Era um relatório que é feito de auditoria do próprio prontuário em si. A nova redação trouxe um documento adicional desmembrando o relatório do prontuário, criando o relatório da instalação. Esse relatório da instalação, ele abrange, o texto é bem claro, ele abrange a instalação de uma forma geral. Então ele acaba se tornando a interface principal de entrada de informação para o GRO. A gente tem lá a partinha azul aqui, que a gente fala do prontuário, projetos, unifilares, ensaios, os procedimentos, os relatórios do prontuário. Então, tudo isso daqui acaba sendo também uma entrada de informação para o relatório das instalações. Então, eu percebo assim, o relatório das instalações acabou sendo um documento, acaba sendo um consolidador do inventário de riscos, da elaboração do plano de ação, da avaliação dos riscos, né? Acaba sendo uma entrada aqui, de onde vem a análise de projetos, as proteções, as técnicas seguras de você elaborar e montar o projeto, a eliminação do fator de risco, o que foi feito em termos de alteração de layout, mudanças, alterações de processo de trabalho para evitar o risco. Tudo isso avaliado através de inspeções de campo, entrevista dos colaboradores, entrevista dos membros, dos donos dos processos, a análise das proteções coletivas, os documentos, ensaios. Então, assim, você tem aí as responsabilidades, os treinamentos com certificados, as medidas de proteção individual, tudo isso serve como uma entrada para que se gere um relatório das instalações, onde vai ter lá o inventário de risco,
né, reconhecimento desses riscos, a avaliação, onde vai ser definido, porque você vai ter, assim, pode mapear muitos riscos, só que para elaborar e compor o plano de ação, você precisa definir algumas prioridades. Existem alguns riscos que são situações de grave iminência, conforme a própria NR10, né, preconiza. Então você precisa dar uma prioridade maior aos riscos mais graves. Então, no relatório das instalações, você vai acabar fazendo essa avaliação. E, por fim, vai se gerar o plano de ação, para que se tome alguma medida, no sentido de mitigar, controlar, enfim. Perceba que tudo isso está muito alinhado com os requisitos de gestão de risco. A gente tem aqui a fase de reconhecimento, né, a fase de avaliação dos riscos que foram reconhecidos, esse documento que está sendo gerado de toda a instalação, de toda, né, o inventário da instalação. E, por fim, o controle, que é, ou seja, a elaboração de um plano de ação e conter as ações de controle mediante os riscos que foram priorizados na etapa de avaliação. Então, isso é o alimentador da interface com gestão de risco. E, novamente, aqui, isso aqui é o que vai alimentar o PGR. Isso aqui vai entrar, esses dois tópicos aqui vão entrar na parte de inventário de riscos. E esse controle acaba entrando na parte de plano de ação. Então, o PGR é o instrumento que viabiliza acontecer a aplicação dos requisitos do GRO. Está dividido assim em dois grandes processos, Marcos: inventário de risco e plano de ação. No inventário de risco você tem lá levantamento preliminar dos perigos, usando as técnicas de análise de risco, APR, brainstorm, enfim, o que for melhor, adequado ao processo, à atividade, ao setor. A descrição dos perigos, identificação das fontes, das circunstâncias, que muitas vezes não é uma fonte ali, muitas vezes é um risco que está inerente ao próprio processo, conexões ali entre ações que podem ocorrer, que vai gerar um risco, né? O derramamento aí de um produto químico, derramamento de um produto inflamável, que pode gerar uma atmosfera aí de alto risco, enfim, fontes e circunstâncias. O impacto desses riscos na saúde, o potencial de lesão que ele é capaz de causar, isso tem que ser levado em conta no inventário de risco. Tem que ser identificados grupos homogêneos de exposição, quais são os trabalhadores que estão sujeitos a esses riscos, estão sendo identificados nesse processo todo. Depois que isso for levantado, aí você vai partir para a avaliação de risco. Você precisa definir um nível, qual é a severidade por probabilidade. A probabilidade que ele ocorra e o dano, o impacto na saúde, às vezes, o que ele pode causar. Então você vai ter que definir, graduar esse. Aí você pode usar uma matriz de risco, não me engano, para você poder classificar no sentido de priorizar. Aí parte-se para o plano de ação. E aí no plano de ação você tem as medidas de prevenção, que vai eliminar os riscos. Quando não conseguir eliminar, aí você precisa partir para o controle. Aí você tem a hierarquia, né, do processo de gestão de risco. A hierarquia que tem que ser adotada. Ou você vai adotar proteções coletivas, definir medidas administrativas, vai organizar melhor o trabalho, o layout, aquele ambiente, a fim de enclausurar o perigo, enclausurar aquele problema. Aí, por último, você perceber até a própria NR10, por último, você percebe que você adota a medida de proteção individual. Quando nenhuma das outras for suficiente para eliminar, controlar de uma forma segura esse risco, parte para a proteção individual. Depois que isso ocorre, precisa implantar e acompanhar essas ações. Esse plano de ação precisa vir de um cronograma.
precisa vir de um acompanhamento. Quais são as ações que foram definidas a serem adotadas? E como é que você faz isso? Através de inspeções no ambiente de trabalho, através de estudo dos procedimentos que foram definidos, fazer medição, monitoramento dos ambientes, né? Você vai medir um agente químico, agente físico, medir ruído, as inspeções do ambiente de trabalho, você vai verificar, fazer uma inspeção aí com enfoque de NR10, né? Identificar partes vivas, identificar falhas ou potenciais riscos no processo de manobra de uma chave, acionamento, enfim. Tudo isso precisa ser acompanhado. Precisa ser acompanhado de perto para ser uma mudança, uma ação mais efetiva, ter um resultado mais efetivo. Então, pessoal, assim, é óbvio que assim, não é uma pretensão aqui de dar um treinamento de gestão de risco em SST ou de outra forma. Eu procurei trazer aqui um overview, uma visão geral de como que as novas regulamentadoras, como que as novas redações, elas estão se alinhando com as normas internacionais. No objetivo de não só simplificar essa parte de gestão de risco, mas melhorar o processo de gestão. Eu trouxe aqui algumas normas, né? Algumas até são antigas, mas assim, o que está em voga hoje é a 45001, né? Gestão de risco integrada em SST, né? Que é aplicável aí, que a gente tem estudado. Mas você tem a ISO 31000, uma gestão de riscos, com uma forma geral, né? Nos ambiente organizacional. Não, você tem as NBRs, né? Que também trata essa parte de gestão de risco. Referência, né? Para fazer pesquisa, referência, se alguém tiver interesse em se aprofundar mais. Mas veja que não dá mais para ficar só olhando isoladamente para uma norma. Você precisa, na hora de aplicar, seja a NR10, seja a NR33, a 35, enfim, precisa fazer um paralelo, uma interface com a norma geral, né? Particularmente agora é a NR. Também você tem a NR28, das infrações, a NR2, a NR33. Precisa traçar aí uma interface, né, para você complementar as medidas de segurança que estão sendo adotadas. Não é isso. Bom, eu encerro aqui. Agradeço aí a audiência aí de vocês e espero, bom, até uma próxima vez aí a gente poder aprofundar melhor, detalhar melhor esses itens, tentar abranger, detalhar um pouco melhor cada etapa disso daqui e fazer muita. Tá sem áudio. E agora, está ouvindo? Sim. Positivo. Legal. Então, o que era 20 minutos, o Rogério falou em 26. E a gente tem uma redução de tempo. Quanto tempo nós temos, Márcio? Márcio, quanto tempo nós temos? 9 minutos. 8 minutos. 8 minutos. O Rogério está aí. Rogério, fala alguma coisa para a gente saber que você está vivo. Eu estou aqui, estou tentando fazer minha câmera funcionar. Eu vou botar no mute aqui enquanto... Não, deixa sem câmera mesmo. Deixa sem câmera mesmo. Deixa sem câmera. Ah, e ele botou a câmera, meu Deus. Consegui. Rogério, é o seguinte, rapidinho. Eu anotei aqui, eu comecei falando antes do seu vídeo, que aparece dentro da NR, na proposta nova, um item assim que eu não consegui colocar em lugar nenhum como uma estrutura de entendimento. E parece que é um item que não existe na norma em vigor.
não existe, que eu quero dizer, é que não está em destaque. Se você olhar a norma como ela é hoje, você vai encontrar motivos do entendimento com a NR1, da integração da NR10 com o plano geral da empresa. Mas eu notei algumas coisas aqui sobre relatório que a NR10 fazia. Desculpa, relatório que a NR10 faz. Relatório técnico de inspeção, que é uma coisa que veio e foi muito interessante aparecer em 2004. Eu observei também que você falou que o GRO é da empresa e que engloba também o plano da NR10. Então, o relatório de inspeção da elétrica é uma parte da coisa toda. E o eletricista está acostumado a ver o relatório, é o meu relatório. Mas parece que agora a segurança do trabalho tem que fazer um plano geral, não só um plano de adequação, um plano de ajuste de segurança da elétrica. Eu entendi bem isso? Exatamente. O relatório acho que os inputs principais aí para você alimentar o GRO, né, através do PGR. Na verdade, você alimenta o PGR, né? Ele é o instrumento do GRO. Mas você percebe que está de forma tá se integrando, né? As coisas estão se tornando mais integradas aí. Eu vejo assim, para o governo é interessante, porque para um instrumento de fiscalização ele vai no ponto. Cadê teu PGR? E aí ele mapeia todas as normas. Para a empresa é interessante também, porque ela centraliza tudo num ponto para ter um melhor controle. Né? E para o trabalhador, para quem está é interessante também, porque melhora, né, os níveis de segurança aí no ambiente. Mas é isso, está bem... As medidas de controle, elas serão abordadas no terceiro bloco de hoje. Especificamente, um ponto em que você falou aí, que é relatório de verificação, identificação. Você deu todo o processo de montagem da identificação até o plano de gestão. Você deu todo o processo aí. Esse vídeo está disponível. Mas não é só a NR10, isso daí também não. A NR9, a 35, cada um tem o seu relatório aí, o seu programa de risco. Agora, que vai antes se integrar de 2004 não tinha. No 2004 não tinha. Na verdade, 2004... tem o relatório do prontuário. Né? Tinha um relatório do prontuário. Dentro do próprio prontuário tinha um relatório. Sim, é que antes de 2004, a NR10 revisada, eu estava brincando, dizendo que nós desbravamos uma série de práticas, uma vez que a gente foi a primeira, assim, com essa mudança, uma série de práticas que as outras foram copiando e agora parece que a NR1, a galera integraliza isso no GRO. Mas fica uma coisa bem maior do que apenas uma inspeção das instalações elétricas, não é isso? Isso, porque não fica só restrito ao que era anteriormente, ao prontuário que era acima de 75 kW. Agora é a instalação como um todo, seja acima ou abaixo desse limiar aí de CEP. Nós temos um assinante, que é o Paulo Almeida, e ele fez uma pergunta, mas ele fez uma pergunta e acabou tendo a resposta. Eu acho que eu entendi isso. Ele perguntou e acho que você respondeu, né? A nova versão do NR10 será mantido o limite de aplicação somente para empresas com carga instalada superior a 75. O que você responde nisso? Não somente. A redação é bem clara, é o relatório das instalações de uma forma geral. Então, você vai aplicar, sim, o prontuário, lá, alguns índices de prontuário para acima de 75 kW, que é o prontuário, né? Mas o relatório da instalação serve para a instalação de forma geral. Não só... Então, quer dizer que além... Está restrito a 75 kW. Tá, além do que eu faço para 75 kW e acima, a nova redação te dá a ideia de que terei uma avaliação da instalação toda, independendo
da potência, é isso? Exato. Exatamente. Para efeito de trabalho, aumenta o trabalho do pessoal junto às instalações? Aquele pessoal que faz levantamento e faz avaliação? Aumenta. Isso daí vai gerar muita demanda de trabalho, vai gerar muito campo, muitas oportunidades aí, né? Do ponto de vista de quem presta esse serviço, até consultoria, enfim. Para terminar, ele falou assim, que Com você certeza. acabou de responder a questão dele. Então, o Rogério acaba de declarar alguma coisa sobre uma norma que não está aprovada, em vigor e completa. Isso volta ao início do nosso primeiro bloco. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui tem sempre que estar na condicional. Onde você escuta eu, Rogério, ou qualquer outro falar em antiga, não é antiga. É a norma que está em vigor. Quando você escuta nova, não escute nova. É a norma que está sendo desenvolvida. E quando você escuta a velha, não escuta a velha. Fala a que está em vigor. E quando fala do nosso assunto, a gente fala sempre assim, a proposta prevê, entendeu? Vamos filtrar nosso ouvido, porque podemos receber críticas sobre isso. Deixa eu ver se temos alguma pergunta para o... Olha, temos mais uma pergunta do nosso assinante Paulo Almeida. Um slide apresentado pelo Márcio anteriormente dizia, Márcio sou eu, que estava acima dos 75. O prontuário continua na redação da proposta acima de 75. Marcos, Aqui ficou um pouco pior. vai cair. Vai cair? Bom, se ela cair, a gente recolhe as perguntas e, no final, no quarto bloco, a gente volta com o Rogério também para falar sobre esse assunto. Porém, se não cair, tem que anotar um número.